Saúdo a todos os ouvintes, nossos internautas, com a gloriosa paz do único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos para levar aos lares uma mensagem que o Senhor tem nos concedido e que cremos será de muita bênção, muita edificação para todos os nossos amados ouvintes. Mas antes, oremos a Deus para que o Senhor possa nos abençoar no estudo da palavra que pretendemos fazer. Pai eterno, justo e santo, fiel e verdadeiro, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para mais uma vez testemunhar o seu grande amor para com as ovelhas. Também, Senhor, ó Deus, levar aos corações esta palavra e que ela possa penetrar nesse solo fértil que é o coração humano, para o entendimento daquilo que o Senhor quer revelar a cada coração. E que esta mensagem, ó Deus, possa chegar com cura, com libertação interior, com paciência para aqueles que vão nos ouvir e que possam, ó Deus, ter as mentes evoluídas na unção do Teu Santo Espírito, os corações, ó Pai, com o óleo da unção, mais uma vez te pedimos, e os ouvidos aguçados, prontos para ouvir e guardar a Tua palavra, abençoando também o Giovanni que está aqui dirigindo esse som. É o que nós oramos, com muita gratidão, no nome de Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Também queremos oferecer este nosso culto em ação de graças pelo aniversário hoje do ungido do Senhor, pastor José Lopes Torres Sobrinho, que é o nosso regional ali na grande BH, está completando 83 anos, que o Senhor possa proporcionar com que esta data se prolongue até o dia do arrebatamento. Meus parabéns, meu filho na fé, meu amigo, meu companheiro. Que Deus te abençoe. Também quero falar antes aos nossos internautas que temos um estudo aqui cujo tema é muito conhecido e foi pregado com muita categoria, com muita unção, há poucos dias pelo meu filho, pastor Antônio Salles, regional sul do país, exterior. Mas também estou aqui num dilema. O dilema para pregar a palavra e o outro
escritor, de maneira que nós vamos procurar conciliar esses dois valores e pedimos a todos a compreensão, porque o nosso objetivo é fazer entender a palavra de Deus, principalmente nesse momento que nós estamos atravessando, que é um momento que carece de cada um de nós muita oração, jejum, dedicação ao Senhor, muito amor, paciência e, acima de tudo, domínio próprio. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, onde encontramos registrado o seguinte: a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amados, é importante falarmos ou enfatizarmos que esta palavra veio diretamente da boca daquele que é digno de toda honra, de toda glória, porque é o único e soberano e verdadeiro Deus, que é a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Esta parábola das 10 virgens, ela é relacionada pelo Senhor ao reino de Deus. Isso é muito importante, ao reino dos céus. Nos fala dos preparativos, como devemos estar para recebermos a bênção do arrebatamento. É o Senhor Jesus
que nos instrui de uma maneira profundamente revelada. E que se nós fôssemos ater a tudo aquilo que podemos encontrar nesse contexto bíblico, posso dizer a vocês, como escritor que sou, que levaríamos muito tempo para poder dissecar, chegar a uma pequena conclusão do precioso conteúdo que nesta palavra, nesta parábola se encerra. Mas podemos também iniciar a nossa mensagem acompanhado de um estudo. A parábola das 10 virgens é a mensagem do Senhor Jesus sobre a expectativa da sua vinda e sobre o preparo e vigilância que se exige da parte dos crentes. Então vamos analisar as nossas vidas, as nossas ações diante desta palavra de alerta e tão propícia, tão oportuna para o momento que nós estamos atravessando. O Senhor fala exatamente sobre a sua vinda para buscar os salvos. E na hora da vinda de Cristo, entendemos, revelar-se-á quais os verdadeiros crentes que o aguardam como o noivo eterno e cultivam a verdadeira fé no Senhor Jesus. De que maneira? Como deve ser processada esta fé? Tendo como único, suficiente e exclusivo Salvador. Estes que o adoram devem prestar esta adoração em espírito e em verdade, conforme João 4:24. Mas também, segundo o nosso entendimento, o Senhor Jesus arrebatará todas as suas ovelhas. São dele. E elas serão arrebatadas. É um pedido que ele fez junto ao Pai, que nenhuma de suas ovelhas viessem a se perder. E não há um pedido que não seja aceito por Deus Pai, principalmente se tratando de seu Filho Jesus Cristo. Muito bem, amados. Então, todas as ovelhas serão arrebatadas. Mas aí entramos numa particularidade no contexto desta mensagem, desta palavra revelada, deste ensinamento do Mestre dos Mestres, Senhor dos Senhores, para os nossos corações. Então, ao falar que ele arrebatará todas as ovelhas, nós podemos chegar ao entendimento já nesta fala
do Senhor sobre as 10 virgens. 5 nécias, loucas, e 5 prudentes, ou, invertendo, 5 prudentes e 5 loucas. No nosso entendimento, essas últimas 5 virgens loucas que ficaram sem o óleo, e quando nós nos referimos ao óleo, nós falamos do Espírito. Não eram crentes, apesar da aparência que consegue enganar os homens, mas não engana a Deus. Vocês estão me entendendo até aqui? Vejam que estavam entrelaçadas, juntos. O exterior parecia tão idêntico que era impossível ao homem julgar ou discernir alguma coisa. Mas, amados, não podiam enganar a Deus. Na verdade, o que podemos ver pela revelação destes 2 grupos tão idênticos, nós podemos afirmar que, na verdade, existe ainda hoje, e o alerta serve para a igreja que vai ser arrebatada para ter o devido cuidado, porque este outro grupo de loucas, na verdade, era um conjunto de joios exteriormente idênticos, mas, amados, não conhecidos pelo Senhor como crente. Voltamos a afirmar: ninguém engana a Deus. O arrebatamento será para os que anseiam a sua vinda e que receberão a coroa da justiça guardada para eles, como lemos em 2 Timóteo 4:8, que diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Apocalipse 19:7-8. Haverá alegria para os salvos por ocasião do arrebatamento. E lemos aqui: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhes foi dado o vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Que maravilha! Amados, o que nós vimos isto aqui, nesta expressão linho finíssimo, é a resplandecência, amados, oriunda do interior. Aí cabe abrir um pequeno parênteses. Quando os discípulos chegaram ao Senhor, perguntando ao Senhor a respeito do reino dos céus.
E o Senhor então lhes respondeu que o reino do céu não viria com visível aparência ou aparência exterior. O reino de Deus, ele se processa, está dentro de nós. Muito bem, amados. Quando nós lemos esta passagem aqui de Apocalipse 19, 7 e 8, falando das bodas do Cordeiro, isto aqui nos chama profundamente a atenção, porque parece que ela está falando diretamente para esse momento que nós estamos atravessando, e o Senhor está já nos falando qual a posição que nós nos encontramos, amados, na noiva dele, como estamos no particular, como noiva. Ele é que está dizendo que ela já se aprontou. Eu pergunto, às portas do arrebatamento, você que me ouve, está pronto para o arrebatamento? Como está a comunhão com o Senhor? Como tem se processado no caminho dos salvos? Está de acordo com o que lemos em Provérbios 4:18, que o caminho dos salvos, ou a vereda dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito? Ou vai se misturando com luz e trevas, com o céu e mundo? Aí a resposta é pessoal, porque a pergunta ela se destina a cada um de nós. Muito bem, amados. Também vemos aqui o seguinte, sobre as virgens prudentes. Qual o significado da prudência? Aí nós procuramos nos situar de acordo com aquilo que saiu da boca do Senhor. Prudência. O que vem a ser a prudência deste grupo que está salvo? Grupo das virgens prudentes. Então, amados, essas virgens prudentes significava que eram irrepreensíveis, figurando os crentes que estavam exteriormente sem qualquer mancha. Preferiam, amados, a convivência e relacionamento com os bons, que temem a Deus e se afastam dos murmuradores, sempre inconformados, que nunca dão graças. Estes se intitulam crentes, mas sem o Senhor Jesus Cristo na própria vida. Quem são estes? Quem são estes, amados, cuja vivência, cujo relacionamento é com os bons, que temem a Deus, se afastam dos murmuradores, sempre inconformados, É isso? Se afastam
da convivência e relacionamento com os bons. Se intitulam crentes, mas não são. Mas sem o Senhor Jesus Cristo na própria vida. São os que não têm o senso de discernimento. Falta-lhes o temor, que é o princípio da sabedoria. Estes não têm domínio próprio. Estão sempre prontos a negociar os dons. Se associam aos desconcertados. É só uma vida a se desconcertar que chama a atenção deles. Tem uma comunhão profunda com eles. Deixa aqueles que estão buscando a santificação para, amados, se misturarem com desconcerto. Onde pensam estes que vão parar? Qual a obediência ao clamor do Senhor? Seguir a paz com todos e a santificação, a separação, sem a qual ninguém verá a face do Pai. Vai se unir ao desconcerto, aos murmuradores, aqueles que não têm domínio próprio. É complicado. E convém que, a essas alturas dos acontecimentos, tenhamos uma reflexão maior sobre o assunto. Possuem, agora, amados, nós vamos a um outro assunto. Amados, as prudentes. Possui a excelência da sabedoria. Que bênção! O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Jó tinha esse conhecimento, que a verdadeira sabedoria era privativa de Deus. Estão conscientes de que só a luz pode dissipar as trevas. É o que lemos em Eclesiastes, capítulo 2, versos 13. Vocês estão em pé, tem uma caneta, tem um caderninho, podem anotar esses versículos para memorizar melhor esse estudo, essa mensagem. Então, amados, diz aqui Eclesiastes 2,13, volto a repetir. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a astutícia, e quanto a luz é mais excelente do que as trevas. O contraste entre as duas classes era muito difícil de se discernir. Somente a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e os impulsos do coração humano. E Hebreus 4:12. Lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Salmos 119, 17. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Será que todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento têm se preocupado com a palavra do Espírito, sem os acréscimos e que traz o ai dos flagelos?
sem, amados, o tirar da palavra, que ao alerta, que será tirado o direito da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, Hebreus 2,7, ou está sendo levado por qualquer vento de doutrina, e esse qualquer vento de doutrina tem um objetivo principal. Não é que não fale da doutrina real, verdadeira, mas é tão pouco o que chega da sã doutrina que nos eleva, amados, a aspirar o céu. Porque a falsa doutrina, ela vem com uma canga para baixar a cabeça para aquilo que se pode possuir, adquirir na terra. De maneira que o buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, isso está a quilômetros de distância, mas para os que serão arrebatados, está gravado na mente e no coração do servo de Deus. Mas ainda, amados, as nessas ao tomarem as suas lâmpadas, não tomaram o azeite consigo. Olha só, sim, as lâmpadas, o que nos sugere ser a lâmpada. Salmos 119, 105, Davi nos fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, vocês observem que estas virgens nécias tinham a palavra, mas era uma palavra como as muitas que ouvimos. Palavra do homem, palavra que vem até de uma filosofia humana, palavra de uma teologia teórica, ou se constituindo apenas numa palavra, amados, sem efeito, sem o devido conteúdo de vida eterna. Então essas loucas, elas tinham uma palavra sem óleo, uma palavra seca. A palavra seca, ela não passa do gogó, ela não passa daqui, ela entala. Só a palavra com óleo, amados, dá esse ingrediente que não há obstáculo que possa pará-la. Ela vai se alojar no coração humano. Também, esse azeite tem um significado. Já que se fala de lâmpada, de luz, ela é o combustível que sustenta a luz. O que quer dizer esse combustível que sustenta a luz? Onde está o combustível? Está lá no interior, trabalhando para que a luz dê o seu reflexo e espanque as trevas do exterior. É algo tão profundo, o que sugere ser o que o Senhor falou que devíamos ser: sal da terra e luz do mundo. Então, esse óleo é o sal no interior, produzindo luz. O que é essa luz? É o testemunho do lado de fora.
É o testemunho no mundo. Aí cabia aqui uma interrogação que a resposta é de cada um de per si. Qual tem sido o meu testemunho no mundo? Diante dos ímpios, no comércio, na farmácia, no açougue, no negociar um carro. É impressionante. Mas, nesses quase 49 anos de ministério, já presenciei muita coisa. Quantos que ao terem um carro batido, o diabo lança um veneno na sua mente? Aliás, é impressionante, né? Porque esse veneno vem da serpente. A morada de Lúcifer e Satanás é a serpente. Ela lança aquele silvo venenoso. Vou garibar o carro, vou preparar e vou vender como novo. O caminho, você pode crer, não é o do arrebatamento. O caminho, se não é do arrebatamento, é do inferno. E como o inferno e a morte vai ser lançado no lago de fogo, o estágio final, não é estágio, é o ponto final, é o lago de fogo. Isso é maldade, isso é perversidade, isso é vergonhoso para o cristão. Alguém que trabalha, geme ali, coloca ali as suas economias, junta para comprar um carrinho, para melhorar a sua condição de ir para o trabalho, etc., enganado por um pseudo-crente. Estes estão ali inclusos no número de crentes, mas que não são. Tapeiam. Ninguém pode discerni-lo, é muito difícil. E o próprio Senhor diz que até dificuldade para os anjos. Mas são eles que vão fazer essa separação. São joios. Precisamos então, amados, por isso que eu falei que estava aqui numa luta dentro de mim, como pregador e como escritor. Eu procuro conciliar aqui esses dois valores e vamos até onde o Senhor nos mandar parar, porque não vamos ultrapassar o horário que previmos. Só não vamos falar para vocês o horário previsto. Muito bem, aguardem. Vimos aqui o significado do azeite. Em Mateus 5, 14, 16, e em Filipenses 2, 14 e 15, a igreja é o candeeiro do Senhor. Candeeiro do Senhor? O que produz a luz nesse candeeiro? É o próprio Senhor. A igreja é movida pela palavra do Espírito e o Espírito da palavra. Muito bem, amados. A fé é o sustentáculo de nossa luz, de nossa esperança. Amor, zelo no conhecimento das Escrituras, porque a verdadeira fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Você tem tido paciência em ouvir a palavra? Eu me dirijo particularmente aos cantores
que tem uma responsabilidade maior do que a minha. Porque a minha responsabilidade é empregar a palavra e viver, amados, nela. Mas o meu ministério vai se encerrar aqui. Mas de vocês, louvoristas, vão continuar do outro lado, no céu. Mas para que vocês dê continuidade a esse ministério do louvor, é preciso que vocês entendam o que o Senhor admoesta, fala para os louvoristas, os cantores, que Ele habita no meio do louvor. Então, todo louvor é dirigido para Ele. Essa é a realidade. Não é o louvorista que está lá no centro, é o Senhor. Todos se voltam para Ele, porque tudo que fazemos, materialmente, espiritualmente, toda decisão que tomamos, para ter valor, temos que fazer como ramos da videira verdadeira. É Ele que pagou, que se dissecou na cruz do Calvário para dar vida a cada um de nós. Precisamos entender isso, por favor. Eu clamo agora a ação do Espírito Santo para que penetre com uma dose de temor na mente e nos corações de todos aqueles que nos ouvem. Muito bem, amados. Os discípulos do Senhor são as lâmpadas, templo do Espírito Santo que produz a fé no conhecimento das Escrituras e é que nos dá convicção de vida eterna. É só ler em João 5,39. Mas as prudentes, voltando a elas, além das lâmpadas, levaram azeite na botija. O que quer dizer isso? Íntima comunhão com Deus. E a verdadeira adoração, precisamos entender que Deus é Espírito e que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então, esta adoração deve ser, amados, prestada em consagração. Mas a palavra nos diz que, naquele momento tão importante da volta do Senhor, antes desta volta, o que acontecia com aqueles grupos? Achavam que estava tardando o noivo. Eu tenho desejo da volta do Senhor. Muito desejo. Mas peço a Ele paciência para que possa perseverar até o momento da sua vinda. Uma coisa tenho absoluta convicção, porque Ele já falou comigo, que eu estou salvo. E se eu falasse para vocês? Vocês podiam pensar, o bispo, com tantos anos de trabalho, 12 anos como pastor e militar, amados, mas ministrando ali também no exército,
tal qual algumas vezes exerci a capelania, é algo impressionante. A confirmação da palavra, que depois que fizermos tudo, devemos nos considerar servos inúteis. Uma madrugada de oração, eu orando ao Senhor, e vi que ele disse que tinha uma pedrinha branca. Para mim, eu estava num sonho, Madonna, ou êxtase espiritual. Sinceramente, não me pergunte, que eu não sei responder o certo. O certo é que ele me falou da minha pedrinha branca, com um novo nome. Eu perguntei a ele: Senhor, o que está escrito? Qual será o meu novo nome? Ele disse: isto está reservado para o dia que você chegar aqui. Mas eu posso te dizer o que ele representa, se você quiser ouvir. Eu digo: quero. Aí ele abriu a mão e ele me mostrou: salvo, única e exclusivamente pelas misericórdias do Senhor. É impressionante. Então não fiz nada. Ele fez tudo. E a minha salvação vem pelas misericórdias dele, amados. Então, é algo que nos chama profundamente a responsabilidade e a necessidade desta íntima comunhão, desta verdadeira adoração e consagração. Tardando o noivo, o Senhor nos dá a entender que à espera da sua vinda, o que nós vamos entender agora, resultaria em grande prova da fé dos discípulos. Você está perseverando? Olha o que o Senhor já viu de tantos nesses dias que precedem o arrebatamento. Por ver crescer a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou esfriaria? O seu amor está esfriando? Ou está na progressão de Provérbios 4:18, brilhando mais e mais, até o encontro com aquele que é o sol da justiça, o dia perfeito. Mas, se alguma coisa tem esfriado, esta mensagem chega a você para fortalecê-lo, para te colocar na posição de verdadeiro adorador daquele que é, que era e que está voltando em glória. Eu só conheço um, e o abracei e não quero outro. Rejeito tudo, porque ele é único, é singular, é ímpar para mim e deve ser único e singular e ímpar para você, que é a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas, amados, Mateus 24, 48 e 25, 19, olha só, anotem. E Lucas 18, 7 e 8. Necessitamos entender que a vinda do Senhor, guarde isso, você necessita entender, eu necessito entender, nós necessitamos entender que a vinda do Senhor não era para acontecer imediatamente, mas aí está a nossa responsabilidade. Mas, amados, repentinamente, a qualquer momento. E esse momento pode ser hoje. Imagine acontecendo isso no encerrar desta mensagem. Oh, que glória! Você que está me vendo aqui pregar,
eu não estou vendo vocês, mas nós nos veríamos imediatamente diante do Senhor, na plenitude divina que Ele nos prometeu. Vai ser glorioso este dia. Mas, amados, voltando à mensagem. Adormeceram todas as virgens, tanto as prudentes como as nécias. Cochilaram antes de cair no sono. O que a palavra aqui nos diz? Desse cochilo, cochilara antes de cair no sono. Indicava o esforço de permanecerem acordados. Ora, então o que fazer? Antes de reclinar a cabeça ali no seu travesseiro, na cama, ou seja lá, qualquer lugar, amados, para elas e para nós, amados, é um alerta para não cometermos o pecado que impediu essas nécias de entrar pela porta da graça. Qual foi o pecado? Dormiram sem adquirir azeite, gastaram tudo durante o dia. Se é que gastaram, vamos entender que elas gastaram. Onde adquiriram o azeite? Já que se fala palavra do Espírito, aí abrimos aspas para uma pergunta. Onde estamos adquirindo o azeite? Será que esse azeite não é um engano? O azeite de um espírito do mundo, de uma alegria fantasiosa, idílica. Não estamos entendendo o que a palavra diz. Não embriagai-vos com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Muito bem, amados, mas o certo é que o Senhor espera que estejamos preparados espiritualmente em todas as nossas ações cotidianas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Isso é importante. Será que você que me ouve não tem sofrido esse assédio para distribuir esse azeite? Como estamos? Isso é profundo. Dai-nos do vosso azeite. Chega alguém de uma maneira sutil. Satanás, ele age com sutilezas, com envolvimento, mas ninguém engana a Deus. Vem ali, você está abençoado, está no lugar de honra que o Senhor colocou, mas o diabo chega para desonrar aquele que te colocou naquela posição e te leva, amados, à rebelião contra a autoridade divinamente instituída
por Deus e que te abençoou. Isso é grave, companheiros, grave. Busque os santos, busquem os verdadeiros adoradores, deixe os rebeldes com o Senhor, não vá se unir a eles, não pensa que você está enganando, não, ninguém engana a Deus. Pare desse amor, dessa atração por aqueles que erram, por aqueles que desconcertam, por aqueles que saem da presença do Senhor, por aqueles que te levam para os churrasquinhos, para as festinhas, com as más conversações e o ataque à igreja do Senhor, e você, sem saber, amados, já cuspiu no prato que comeu, participou da ceia do Senhor, mas não discerniu o corpo que você está unido. Eu digo está unido, porque eu não sei se pertence realmente a ele. Muito bem, amados. Eu vou fazer aqui um resumo profundo. Parece que já estou há quanto tempo? 57 minutos. 57 minutos? Ih! Amados, não estou nem na metade da mensagem. 57 minutos. Se eu pudesse olhar para vocês e perguntar quantos minutos a mais vocês podiam me dar, mas vamos ver se nós encerramos aqui e vamos poder então conceder a mensagem, o estudo em outra época. Mas se alguém aí projetar ou alguma coisa, alguma palavra que nós podemos ir um pouco mais, o meu controlador de som está olhando ali. Tem alguém que fala que podemos ficar mais uns 10 minutos? Vai falar. Não, né? Não, vai falar. É o tempo que eles gastam para digitar. Tem alguém? Vai digitar, tem um monte de digitando aqui. Muito bem. Então vamos ver se conseguimos encerrar o mais rápido possível, amados. Então, vamos mais para frente. Pode continuar. O Senhor espera que estejamos preparados espiritualmente em todas as nossas ações cotidianas. À meia-noite, descobriu-se a diferença entre as prudentes perseverantes e as nécias ou loucas, que não perseveraram, que a luz estava se apagando. O que sugere o apagar neste momento? Vamos citar alguma coisa. Cuidaram da vida social em detrimento da espiritual. O amor ao dinheiro. O que é o amor ao dinheiro? É a semente plantada em espinhos. São os deleites do mundo. Às vezes o Senhor nos dá uma bênção, dá uma bênção a alguém, essa bênção se transforma em uma maldição. Isso acontece literalmente hoje, a necessidade de uma meditação, de uma parada, para podermos analisar a nossa vida espiritual diante do acontecimento que está chegando. Ninguém se iluda, o Senhor já me falou que o tempo do fim é chegado. Muito bem, amados. O Senhor nos fala claramente, é Ele que nos chama a responsabilidade. A das bodas do Filho,
chama alguém, comprei um campo. É engraçado hoje. Se compra uma granja, a obra de Deus foi deixada para depois. Se compra um campo, hoje eu não posso ir não, bicho. Amanhã eu não posso não, porque eu comprei um campo aqui, eu tenho que preparar esse campo. Preparou o campo, a misericórdia do Senhor é grande, volta o chamado, oh Senhor, agora eu comprei 5 juntas de bois, dê-me por escusado. Ô desgraça. Aí o último convite é dado. Agora a resposta é definitiva porque é exigida pelo Senhor. Não pode ter lá, dê-me agora por escusado, ou depois, não. Agora é definitiva. É o espírito de engano que vai agir ali, no chamado. Quando diz, casei-me e não posso ir. Casou-se com o mundo, casou-se com a carne dos bois e perdeu o precioso casamento, as bodas do Cordeiro, o arrebatamento. Será que não precisamos meditar nesta palavra, amados? Vocês vejam como essa palavra é rica. Essa parábola traz em si tanta coisa que eu vou lhe dizer a vocês em nome de Jesus. Até a meia-noite eu acho que daria para chegar ao ponto final desta mensagem. Mas nós vamos dar um encerramento. 70 pessoas falaram que o senhor pode continuar. Pastor Alberto disse que a palavra está muito abençoada. Tem irmão que disse que está como um maná do céu. Então está ótimo. Olha, está chegando aqui mais de 80 pessoas dizendo que pode continuar um pouco mais porque esta palavra está descendo como um maná dos céus. E o maná do céu ninguém enjoa, né? Ela satisfaz profundamente. Mas muito bem, voltamos aqui. Felipe Gonçalves falou para o senhor continuar pelo amor de Deus. Outras vidas aqui estão dizendo para continuar por amor de Deus. Eu amo a Deus, então vou continuar mais um pouco. Muito bem, amados. Então vocês entenderam o que é, amados, o não buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Não tem jeito. Recebe uma bênção, se apegam mais à bênção do que ao doador da bênção. E hoje tem o cantar das aves da Araponga, lá em Cantares 2:12, algo tremendo, que fala ali, eu não me lembro agora, 2:12 ou 12:2, mas fala ali do que chegou o tempo de cantar as aves. É a Araponga com seu estardalhaço, é o papagaio com suas repetições, amados, é o pelicano com aquelas coisas tão bonitas, mas que são lançadas de um lado e de outro, e faz uma parceria ou até, amados, uma concorrência com a glória de Deus. Essa é a realidade. Mas para a igreja, no meio de todo esse estardalhaço, diz ali, mas a voz da rola ouve-se em nossa terra. É a voz do Espírito. É algo profundo, é algo suave, é algo que penetra, é o novo nascimento que está em grande processo. É o Espírito vivificante que está tomando lugar integral da alma vivente.
É o natural que está sendo substituído pelo espiritual, o natural humano pelo espiritual divino. É Jesus que está trabalhando, é o Espírito Santo que nos leva a este amor profundo por aquele que nos comprou, pagou, não a preço de prata e ouro, mas pagou com seu precioso sangue. Amados, ali no corredor da morte, que ainda não encerramos a mensagem. Muito bem, amados. Vamos dar uma continuação e vamos correr um pouco. Essas virgens loucas, completa mistura de terra e céu. É mistura do azeite. Eu pedi que todos colocassem um vidro de azeite, porque tinha uma equipe orando para que o azeite apresentado nestas mensagens que estamos entregando fosse ungidos para neutralizar a ação deste coronavírus, dessa pandemia. Aconselhei que, se fosse muito caro, um azeite custa R$15, mas você vai comprar aí, para você usar, pode comprar, dividido aí com 3, 4, vai ficar R$3 cada um. Mas não é brincadeira não. Já se fala em álcool ungido a R$500. Bom, eu não estou aqui para criticar, não sei qual a revelação que tiveram, isto não é comigo. Bom, para mim não dá. Mas, amados, as prudentes responderam no pedido que elas queriam tirar do seu azeite. Responda isto! Aquele que chegar para você com fuxico, fofoca, murmúrio, para falar dos irmãos, para principalmente criticar o pastor. Elas estão dizendo, dá-me do seu azeite. Diga, faça como essas prudentes. Não! O único próximo, amados, que podemos encontrar nesta hora, não é para tirar o nosso azeite, mas é para manter este azeite, que é, amados, o próximo que podemos encontrar e que encontramos com mais do que suficiente. E a ele recorrer é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é aquele que batiza com o Espírito Santo e fogo. E a hora é esta. Amém. Ide comprai aos que vêm. Saíram do caminho, enquanto as prudentes entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. O que representa a entrada do povo de Deus na glória e gozo do Senhor. Apocalipse 19, 9, Atos 14, 22, 2 Pedro 1, 11 e Tiago 2, 5, para a meditação. E fechou-se a porta. Que diferença! A porta do paraíso foi aberta para Adão sair. Contudo, amados, os salvos já glorificados estão fechados dentro do paraíso celestial com seu Senhor, cuja porta fechou-se para também excluir os que ficaram de fora. Chegaram as virgens nécias clamando. Ah, que coisa! O azeite, amados, misturado, amados, a qualquer preço será bom. Somente o azeite oriundo, volta a dizer, daquele que batiza com o Espírito Santo e fogo, é a solução eficaz para nós. Devemos esperar o Senhor como o Pai espera o pródigo. Mas cumpriu-se a palavra do Senhor, que naquele dia nem todos que dirão, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele vai dizer, não vos conheço.
E aquelas virgens loucas: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Não vos conheço. Por que sabe? Por quê? Porque ele só nos conhece na sua imutável, inquestionável, mas revelada palavra. Eu também podia, amados, falar aqui de uma maneira também preciosa, dizendo: ponhamos a nossa casa em ordem e fazer uma relação ainda das virgens loucas, o patriarca Ló. Olha quantos hoje estão na posição do patriarca Ló, uma obra paralela. Amados, olhou as pastagens ali, junto a Sodoma, Jordão, que parecia, era como o jardim do Senhor. Olhou para aquilo que estava embaixo, olhou para a engorda do gado, olhou olhando para baixo, enquanto a ordem do Senhor para esse tempo, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló, não olhai para estas coisas, erguei as cabeças, como Abraão ergueu a cabeça e recebeu a vitória. Mas Ló é o tipo daquelas virgens loucas, olhar aquilo que era de baixo, aquilo que produzia dinheiro. Levou as suas tendas para aquele lugar muito lindo que Satanás enganou Ló. Porque sabe o que aconteceu com aquele lugar? Foi destruído e aquele foi transformado no Mar Morto. Hoje, Mar Morto. Não tem nada. Morto. Não vivo. É o que Ló trouxe para si. Colocou as suas tendas no caminho de Sodoma. Então, amados, as tendas foram consumidas, sugadas por Sodoma. Onde você está habitando? Naquilo que está aqui embaixo? Ou no esconderijo do Altíssimo? O Salmo 91. Ah, que engano do pobre Ló. Tanto dinheiro, amados, mas a sua semente foi plantada sobre areia, que disse o Senhor: vem o vendaval e derruba sobre terra. Onde você está construindo a sua casa espiritual? Somente terra? Isso aqui vai ficar. Essa terra vai servir para fazer um buraco e ser jogada por cima. Como estamos? Ah, que pena de Ló, que não entendeu a subida do tio, servo de Deus, Abraão. Se perdeu, amado. Casa sobre areia. Nós vamos construir a nossa casa sobre a rocha. A rocha, o que sugere uma casa construída sobre a rocha? Você cava, você ali coloca as pedras, o alicerce, e o edifício é forte para romper as intempéries. Amados, o vendaval, o que quer dizer isso espiritualmente? Que a casa sobre a areia é aqueles que
só seguem a palavra superficialmente, mas o resto recebe ali tanta coisa, tanta mistura, tantos adendos. Amados, que pena. Mas a casa sobre a rocha entra no profundo desta palavra. Você sente nela, ao abri-la, a preciosa, amados, revelação. Agora, vamos concluir. Vamos concluir. Fechamos os olhos. O Senhor Jesus continua abrindo as portas para as igrejas, nos mais diversos sentidos, com a promessa de que as portas do inferno não hão de prevalecer contra elas. Porta da salvação para os perdidos, com a promessa de porta de entrada no lar eterno para o seu povo. Mas o Senhor Jesus Cristo pode fechar as portas quando julgar necessário. E quando julga necessário, entendamos que Ele é soberano e que julga com cuidado e perfeita justiça, fechando a porta da comunhão, assim como as virgens prudentes que militaram com as prudentes, elas se perderam. E assim acontecerá, amados, com os que procederem como elas. Contra a igreja, praticando iniquidade, ninguém pode fechar a porta que o Senhor abre. Se o Senhor abre e fecha uma porta, não existe poder na terra e nem no inferno capaz de fechá-la ou abri-la. Mas Ele já abriu a porta para nós. Apocalipse 3:10. Ele abriu a porta para os que perseveram. Amados, glória a Deus por isso. Não queremos embaraçar ninguém, mas sobre passarmos por provações, e são muitas a dos presentes dias, devemos crer que elas produzem maturidade. Tem o tempo determinado por Deus e que nos foram permitidas visando avaliar o nosso potencial para suportar as provações, humilhando-nos debaixo da sua poderosa mão, para que Ele nos erga e nos leve à maturidade. Quando o nosso tempo terminar, amados, sem sombra de dúvida ou variação, veremos que nossas lutas tiveram muita qualidade e que valeu mesmo a pena, porque a glória do porvir é imensurável para nós. Nós vamos encerrar aqui, ainda há umas 2 folhas, mas eu creio que o recado foi dado. E só surge essa pergunta: como se situa você diante da palavra de Deus? Prudente ou nércio? Puro azeite ou óleo misturado? O puro azeite se recebe daquele que pagou a nossa dívida por nós no Calvário, é o único que batiza com o Espírito Santo e fogo, que é a pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Vamos ficar nele? Feche os vossos olhos e vamos orar. E depois deixe aqui, eu não conheço bem essa tecnologia usada aqui pelo
pelo meu companheiro, mas deixe aí a sua palavra, que você sentiu na mensagem, se ela falou profundamente no seu coração. Isso me será muito gratificante. E você pode crer que esta noite, algum tempo será dedicado em oração a todos vocês que participaram desta mensagem do bispo como pregador e do bispo como escritor. Que Deus os abençoe. E quero dizer a vocês que eu pedi oração por vocês para que pudessem ser editados alguns livros. E hoje de manhã, encerrei um com 101 páginas para mandar para uma revisão e o procedimento ali, amados, de fazer com que ele venha como um livro precioso, uma edição preciosa para edificar as nossas vidas. Que Deus os abençoe. Pai eterno, meu Deus, na pessoa de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Salvador, Senhor, e agora, com esses irmãos posso dizer, nosso Salvador e Senhor, manifesta a tua glória. Senhor, a todos que inclinaram seus ouvidos para receber esta palavra, esse estudo, possam, ó Deus, desfrutar de um trabalho constante, ininterrupto, incessante do teu Santo Espírito nas suas vidas, abençoando a saúde de cada um, os lares, meu Deus, os casais, famílias, com seus filhos, mesmo aqueles que estão longe, possam desfrutar da promessa de que nesse final de tempo eles virão de longe, como aconteceu com o filho pródigo que foi recebido pelo pai, eles sejam recebidos pelos pais. Meu Deus, opera, Senhor, em cada vida, em cada coração, no trabalho de cada um, e que esse tempo de crise seja um tempo, Senhor, de separação, de meditação, que todos possam cumprir o que as autoridades estão determinando, autoridades de saúde, eles sabem o que fazer, e cabe a nós orar pelas autoridades constituídas. Senhor, e há algo, Senhor, ainda, ó Pai, te rogo ao Senhor, algo profundo, Senhor, que vimos aqui, meu Deus, ó Jesus, que oremos para que nesse tempo de dificuldade o Senhor forneça base para as áreas de responsabilidade humana de nosso Brasil. Responsabilidade individual, deveres sociais, políticos, econômicos, e que eles possam prestar conta diante de Deus, para que a maldição, a morte, com todos os seus aspectos nocivos, sejam finalmente eliminados. Amém. Senhor, que as virgens prudentes nos inspirem a não, Senhor, não mesmo proferir esse não às loucas, mas sim, sim ao Senhor com o Maranata. Ora bem, Senhor Jesus. Amém. Amém? Também deixo o meu abraço
para o meu querido filho Antônio Salles, para todos os seus obreiros, para o meu querido filho Júlio, ali de Barracão, sua esposa Jussara, os seus, a sua filhinha, linda filha, meu Deus, minha netinha, para os nossos queridos irmãos ali da Argentina, que o Senhor possa abençoar a todos. Nosso querido companheiro ali na Inglaterra, nosso querido pastor, que me faltou até o nome, porque está me vindo quase que eu falo o nome de Jesus. Wilson. Pastor Wilson, para os nossos amados irmãos Isauro, ali, prefeito Isauro, sua família ali em Portugal, e assim, todos recebam a bênção em nome de Jesus. E a graça de Deus Filho, o amor de Deus Pai e a doce e imensurável consolação do Espírito Santo paire sobre todos aqueles que nos ouviram, sobre os seus familiares, sobre o trabalho de cada um, sobre a vida espiritual de cada um, agora e até o dia do arrebatamento dos salvos. Amém? Está encerrado e obrigado pela paciência de me ouvir.